Evangelho segundo João, capítulo 4. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, dos versículos de número 1 até o versículo de número 26, mesmo assentados, como os irmãos e as irmãs se encontram, mas com reverência. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer a ele, que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e tem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem para cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos cooperadores no Teu trabalho. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir como igreja, como povo comprado pelo precioso sangue do Teu Filho Jesus, como nação santa, Pai, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Pai, porque nos reunimos, ó Pai, em adoração, em louvor, em gratidão, em contrição, buscando, ó Pai, ouvir a Tua voz, buscando, ó Pai, na Tua palavra, lições que possam nortear a nossa vida e que possam, Senhor Deus, nos ajudar de forma que façamos diferença, Pai, no mundo em que vivemos.
Somos forasteiros, Pai. Estamos passando por esse mundo, Pai. Mas nós queremos, Senhor Deus, de alguma forma impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Por isso nós suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor transforme, Senhor Deus, o nosso coração, que o Senhor nos dê motivação, ó Pai, para continuarmos firmes nos Teus caminhos, ó Pai, entendendo o Teu propósito para a nossa vida. Fala conosco nesta noite, Pai, abra o nosso coração, a nossa mente, e que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Mas nós estamos diante de um texto que é um texto muito conhecido de todos nós. A história dessa mulher é uma história que tem sido contada, recontada, que tem sido cantada. Eu me lembro que na década de 80, a Igreja Batista do Morumbi realizou uma cantata missionária, e um dos hinos que foi inserida naquela cantata foi exatamente a história, a experiência dessa mulher, e a letra é muito sugestiva. Eu creio que tem no YouTube, depois os irmãos podem colocar lá, Mulher Samaritana, Igreja Batista do Morumbi, e os irmãos vão ouvir essa música cantada pela Marlene. E essa música, a letra dela diz assim: eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço para a água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando? Não vejo o fim. Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, está sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, a água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria, a você daria razão para viver. Uma síntese dessa história que nós acabamos de ler, mas que retrata muito bem a angústia, o desespero, o anseio da vida dessa mulher. O texto diz que os judeus não falam com o samaritano, e a história é bem antiga. Em 722, as 10 tribos do norte foram levadas cativas e nunca mais voltaram. A história diz que foram deixados na terra apenas alguns cegos, mendigos, aleijados, apenas algumas pessoas que eram inúteis para o serviço daquela nação que havia conquistado aquelas 10 tribos. E conta-se a história que o rei Sargão II, então, trouxe de outras regiões, moabitas, hititas e outras pessoas, para aquela região, e eles se misturaram com aquelas pessoas da terra. E por causa dessa mistura, os judeus não aceitavam bem os samaritanos. Há, inclusive, um ditado que nós encontramos nos escritos judaicos, onde diz que aquele que toca em um samaritano é semelhante àquele que toca na carne de porco. E há um ditado que diz também que aquele que toca no samaritano se torna impuro. Tal a rixa, tal a divergência que havia entre aquele povo. Mas nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo indo para a região, passando pela região da Samaria, e ele para num poço, e os seus discípulos vão até a cidade comprar alguma coisa para comer, e Jesus está ali cansado, assentado ali próximo daquele poço, e aquela mulher então vem buscar água. Não era comum que as mulheres buscassem água naquele horário, e muito menos que viessem ao poço sozinhas. Naquele contexto cultural, as mulheres andavam sempre em grupos, e elas iam mais cedo
ao poço buscar água para que elas pudessem fazer a comida, pudessem lavar alguma roupa, pudessem fazer alguma coisa com aquela água. O fato daquela mulher estar sozinha àquele horário significava que aquela mulher não era uma pessoa aceita pela sociedade. De alguma forma, ela era discriminada pelas outras mulheres, ou ela deveria ter um problema muito grande que a afastava do convívio com as outras mulheres. E ela se aproxima do poço. E Jesus vai revelar para aquela mulher 2 problemas que ela tinha. Quando Jesus se aproxima dela e Jesus pede a ela água, Jesus então começa um diálogo com ela. E a mulher jamais poderia imaginar que naquele lugar aconteceria alguma coisa que mudaria completamente a sua existência, que redirecionaria os rumos da sua vida. Com certeza, ao se aproximar do poço, ela viu aquele homem. Com certeza, ela observou que ele não era daquela região, ele era um judeu, porque ela mesmo diz: vejo que tu és judeu. Mas ela manteve-se calada e vai até o poço tirar água, cumprindo talvez, quem sabe, uma rotina diária que ela já tinha estabelecido para ela própria, procurando escapar das pessoas sem ser observada, sem ser notada. Mas, mesmo que discretamente, procurando não ser notada por aquele homem que estava ali nas proximidades do poço, ela foi notada. Ele não só a viu, como ele se dirige a ela pedindo água. O homem que falava com ela vai mostrar no diálogo com ela que ele a conhecia muito bem. E ele iria revelar a ela que ele a conhecia mais profundamente do que ela própria. E ele vai mostrar que ela tinha um problema que a atormentava a sua existência. Jesus sabia qual era o problema que aquela mulher tinha. Jesus sabia que se ela veio àquela hora ao poço, é porque ela talvez gozasse de má reputação na cidade. Aliás, com certeza ela gozava de má reputação na cidade. E Jesus vai mostrar também a ela naquele diálogo que ela havia se casado várias vezes. E que ela tinha abandonado vários relacionamentos. E ela se encontrava num outro relacionamento que também não trazia satisfação, que também não trazia prazer para a sua existência. Jesus lê no rosto daquela mulher, no semblante daquela mulher, a dor que ela carregava, os sonhos desfeitos que ela trazia, as expectativas e as esperanças que ela tinha, ou que ela nutria no seu coração desde criança, passando pela adolescência e juventude, e que foram todos eles quebrados, despedaçados, destruídos por uma vida sem sentido, sem significado, por uma vida marcada por dor, por sofrimento. E agora ela se encontrava doente da alma, perdida, sozinha. Jesus abre uma comunicação com ela de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, como Jesus sempre fazia. Jesus simplesmente olha para ela e pede água. Jesus diz: dá-me de beber. E é interessante, queridos, que o pastor das nossas almas, sempre que ele procurava ministrar cura na vida das pessoas, ele sempre abordava as pessoas de uma forma muito simples, de uma forma muito direta. Ele travava diálogos significativos. E ao final dos diálogos que ele tinha com as pessoas, por exemplo, quando ele conversa com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo.
E os diálogos do Senhor Jesus Cristo eram diálogos muito simples e bem objetivos, como eu já falei, e não foi diferente com aquela mulher. E ela se assusta quando Jesus se dirige a ela, porque, como eu disse, era impossível que um judeu se relacionasse com um samaritano, muito menos um homem, um judeu, homem, se relacionasse ou se dirigisse a uma mulher samaritana. Quem sabe, o texto não nos diz, mas nos é permitido fazer uma divagação no texto, né? Quem sabe passou pela mente, pela cabeça, pelo pensamento daquela mulher, mil coisas. E ela fica como que paralisada diante daquele diálogo que se inicia com algo muito simples. Naquele momento, quem sabe toda a dura existência que ela vivia tenha passado diante de si, a história de abuso sexual, de busca, de procura de algo que fosse significativo para a vida dela. Pode ser também que ela tenha pensado que aquele homem que estava ali parado quisesse também, talvez, algo com ela, porque essa era a vida dela. Mas Jesus toca no ponto doloroso da sua existência. Porque quando Jesus pede água para ela, continuando o diálogo, Jesus diz: olha, se você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Jesus mostra para ela que, na realidade, o que ela tinha era sede maior, de algo maior na sua vida. Jesus mostra que o problema dela era um problema existencial, que ela tinha uma grande questão com respeito ao significado da sua existência, ao sentido da sua vida. Ela tinha sede muito grande de algo que trouxesse razão para a sua existência. Ela sentia aspiração por palavras verdadeiras, de ternura, de carinho, de amizade. Ela tinha uma aspiração profunda por um amor honesto, por um relacionamento humano genuíno. Talvez, quem sabe, até por compaixão. Havia uma sede na sua alma, sede de significado, busca. E ela nunca fora capaz de dizer a ninguém, mesmo porque talvez não tivesse com quem conversar, talvez, quem sabe, os maridos que ela teve, porque o Senhor Jesus Cristo diz aqui: já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Talvez nunca tiveram tempo para ela, nunca pararam para um diálogo, para conversar sobre o significado da sua existência, sobre o sentido da sua busca. E ela vivia uma busca, uma vida atormentada. Mas aquele homem não, aquele homem era diferente, aquele homem parado à sua frente revela que ela tinha um grande vazio na sua alma. Jesus olha para ela e era como se ele estivesse dizendo: eu posso ver no seu rosto, eu posso ver nas rugas da sua face, no seu semblante, muitos maridos, mas muita dor. Você buscou amor, mas a única coisa que você recebeu foi desprezo, abandono. Não é de surpreender que você tenha tal dor a ponto de abandonar toda a esperança em sua vida e se entregar às rotinas insignificantes do dia a dia. E era como se Jesus olhasse para ela e dissesse: eu tenho um genuíno interesse, um verdadeiro interesse por aquilo que se passa na sua alma. E pela primeira vez, alguém pôde conhecer tudo sobre ela e revelar em alguns instantes de conversa
tudo o que sabia sobre a sua existência. E mais do que isso, pela primeira vez, alguém pôde aceitá-la como ela era, incondicionalmente. Alguém não a rejeitou, alguém não a criticou, alguém não abusou dela, não a explorou, apenas demonstra compaixão, amor, compreensão. Ela havia encontrado um homem que sabia o que realmente ela sentia. Ela encontrou um homem que se coloca no seu lugar e sente a dor, o vazio que ela carrega na alma. E assim eles continuaram conversando. Mas é interessante que, ao revelar o problema existencial que ela tinha, aquela mulher se assusta. E aquela mulher tenta fugir daquela conversa. E ela coloca nessa conversa uma coisa que não tinha nada a ver com aquele diálogo que se iniciara. De repente ela muda o rumo da conversa e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é lá em Jerusalém. Ou seja, de repente ela muda o tom da conversa para uma conversa espiritual. Mas vejam, queridos, que ao mudar o tom da conversa para um problema, uma questão espiritual, Jesus também muda o tom da conversa. A pergunta que ela faz sobre adoração, Jesus entende que é pretexto para fugir daquela conversa que estava se aprofundando, daquela conversa que estava tomando um rumo que ela não queria que tomasse. E não é assim? Nós mineiros dizemos, quando alguém começa a mexer na nossa ferida, a gente diz assim: vamos mudar o rumo da prosa? É como se ela estivesse dizendo: senhor, vamos mudar o rumo da prosa, vamos para outra direção. Olha, essa conversa aqui não está muito bem, ela não vai acabar bem. E Jesus muda o rumo da prosa. Jesus percebe que, na realidade, ao colocar uma questão teológica, que é a questão do lugar da adoração, na realidade, ela não estava precisando de uma compreensão teológica do lugar ou do próprio ato de adorar. O que Jesus sabia que ela estava precisando era de um encontro. Jesus contorna cuidadosamente aquela abordagem que ela faz e simplesmente diz para ela: olha, o lugar da adoração não tem importância. O que tem importância é a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Veja, Jesus diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não se preocupe com o local, preocupe-se com a qualidade da adoração. Jesus deixa claro para ela que Deus é espírito, e Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Ela tem que se conscientizar que está diante de um homem que não apenas demonstrou conhecer os seus problemas existenciais, mas que agora demonstra também, mais uma vez, conhecer o grande vazio da sua alma. E Jesus diz: olha, você tem um problema existencial, mas você também tem um problema espiritual. Enquanto você não resolver o seu problema espiritual, você não vai resolver o seu problema existencial. E esse talvez seja o grande problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia, queridos. É que muitas vezes as pessoas querem resolver o seu problema existencial sem serem confrontados com o problema espiritual. Porque é exatamente no problema existencial que todos nós temos é que reside a solução para todos os nossos outros problemas. Porque o nosso problema, na realidade, é que nós temos dentro de nós um grande vazio espiritual. Dr. Ray Stedman, num livro que ele escreveu na década de 60, e que já está esgotado, chamado A Dinâmica da Vida Espiritual, ele diz naquele livro o seguinte: olha, quando o homem pecou contra Deus, lá no paraíso,
Aquele pecado traz ao homem um grande problema. É que o homem tem um esvaziamento. E o homem carrega um grande vazio dentro de si. E esse vazio é exatamente do tamanho de Deus, nem maior e nem menor do que Deus, é exatamente do tamanho de Deus. E esse vazio só será preenchido quando no encontro com Deus, nós deixarmos que Deus preencha o vazio existencial que há dentro de nós. Porque na realidade, esse vazio existencial que nós trazemos, ele na realidade revela o vazio de Deus, porque nós temos sede de Deus. Jesus mostra então para aquela mulher que o problema dela era um problema, antes de tudo, espiritual. E o tema que preocupa a mulher naquele instante é o mesmo que incomoda muitas pessoas hoje, acerca de Deus. As pessoas não querem ouvir falar de Deus. Paulo, quando estava lá em Atenas, Paulo, quando fala acerca do vazio daquela geração, ele diz: olha, em tudo vos vejo assustadoramente religiosos. E ele diz: olha, eu estava andando pelo panteão de deuses que vocês têm, e eu vi um altar ao Deus desconhecido, pois é exatamente esse que vocês adoram sem conhecer, que eu anuncio, que eu proclamo, o Deus que criou todas as coisas. E nós enfrentamos esse problema hoje, queridos. Quando nós vamos falar de Jesus, quando a conversa, a prosa está caminhando exatamente para o problema existencial das pessoas com quem nós convivemos, e nós vamos falar de Jesus, o que as pessoas dizem? Não conversamos sobre política, futebol e religião. Mas na realidade, o que elas querem é encontrar sentido para a sua existência. Muitos hoje se perdem, procurando preencher o vazio da sua alma, da sua existência. E esse vazio é como um buraco na areia da praia, e os irmãos mais do que nós mineiros sabem como é esse vazio, esse buraco que se faz na areia, né? Ele jamais será preenchido. Ele não será preenchido com coisas, ele só será preenchido por Deus, porque ele é exatamente do tamanho de Deus. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas tentando preencher o vazio da sua alma com coisas, com atitudes, com atividades. Quantas pessoas buscam preencher o vazio da sua alma nos prazeres da carne, não é verdade? Os prazeres da carne, eles satisfazem por um breve tempo. Depois volta o vazio. Drogas. As drogas preenchem o vazio por um breve tempo. Depois que passa o efeito, fica o vazio. Bens materiais. Nós somos interessantes, né? Nós compramos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para agradar quem nós não amamos. Não é bem assim essa sociedade nossa? A dona de casa vira para o marido e fala: eu queria tanto aquele eletrodoméstico. Ele, para satisfazer a esposa, vai lá e compra o eletrodoméstico no cartão, parcelado em vezes. Ela usa a primeira vez, depois coloca na prateleira, e aquilo fica ali meses e meses sem usar. Nós compramos um carro novo e nós nos alegramos com o carro novo, até acabar o cheiro de carro novo, né? Acabou o cheiro de carro novo, a gente fala: puxa, preciso comprar outro carro, tem que trocar esse carro, porque acaba a satisfação, acaba o prazer. Não é bem assim, queridos? Aliás, a gente hoje já compra a essência de carro novo no mercado. Você compra um vidrinho assim, coloca lá cheiro de carro novo. Toda vez que você abre a porta do carro, você sente o cheiro de carro novo. Nós somos assim, queremos colocar coisas, queremos colocar pessoas no lugar de Deus. Queremos preencher o vazio da nossa alma com aquilo que não satisfaz a nossa alma.
E foi exatamente isso que Jesus fala para aquela mulher: olha, o que você tem feito é procurado colocar coisas no vazio existencial, no vazio da sua alma. O que você tem feito é buscar em caminhos que não são os caminhos verdadeiros a satisfação para a sua alma. Ele disse: olha, já tiveste 5 maridos e o que agora você tem não é seu. E aquela mulher, ela resolve então, depois que Jesus revela isso para ela, ela resolve ouvir Jesus. E ela escuta o que Jesus fala. E ela simplesmente diz: olha, eu sei que o Messias vem. Jesus fala: eu sei, eu sou o Messias, eu que falo com você. E naquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, naquele diálogo simples, normal, aquela mulher encontra sentido para a sua existência, significado para a sua existência. Diz-nos o texto, na continuação, que aquela mulher foi à cidade e deixou o cântaro, versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher encontrou sentido para a sua existência. Aquela mulher, naquele encontro com Jesus, preencheu o vazio da sua existência. Aquela mulher saiu transformada daquele encontro. Deixa eu ilustrar. Eu gosto sempre de contar umas histórias para ilustrar aquilo que a gente está falando, porque às vezes aquilo que a gente falou não fica, mas a história grava. É uma fábula. Por favor, é uma fábula. E alguém imaginou um diálogo de 2 pássaros. Uma cotovia que estava solta e um canário que estava preso na gaiola. A cotovia estava voando e viu no peitoril de uma janela uma gaiola e um pássaro cantando. E ela então se aproxima e pousa próximo à gaiola, e alguém então imaginou o diálogo. A cotovia olha para o pássaro e diz para ele: qual é o sentido da sua existência? Por que e para que você está vivendo? Qual é o propósito da sua existência dentro dessa gaiola? Ao que o canário respondeu: o meu propósito, a minha razão de existir é comer sementes. Para quê? Pergunta a cotovia. Para ficar forte. Mas para que ficar forte? Para poder cantar. Mas para que cantar? Para ganhar mais sementes. E quanto mais sementes eu ganho, mais eu como, e quanto mais eu como, mais forte eu fico, e quanto mais forte eu fico, mais eu canto, e quanto mais eu canto, mais sementes eu ganho. Essa é a razão da minha existência. E a cotovia disse: então você come para ficar forte? Para poder cantar? Para ganhar mais sementes? Só isso? Sim. E a cotovia diz: olha, há mais coisas do que isso. Há mais sentido na existência. Vem comigo. Sai dessa gaiola. Vem comigo. Há um mundo todo para ser conhecido. Ao que o canário recusou a fazer, ele disse: a minha vida está muito bem. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos como esse canário, enclausulado, enjaulado, preso nas mazelas da nossa vida. Muitas vezes numa vida sem muito sentido, sem muito significado, numa religiosidade vazia, frívola, numa busca incansável por algo maior do que nós. Como pássaro na gaiola, nós perdemos muitas vezes a razão de existir. Às vezes a gente vai à igreja
e acha que já cumpriu a responsabilidade religiosa, entra e sai, ano após ano, sem experimentar algo que impacte a nossa vida, algo que mude a nossa vida, sem experimentar uma religiosidade verdadeira, uma espiritualidade verdadeira, sem uma mudança no eu interior, sem algo que realmente faça sentido na nossa vida. Deixa eu terminar com uma outra historinha, e essa é uma história da vida real, uma história verdadeira. Conta-se a história de uma mulher que perdeu seu marido ainda jovem, com uma filha pequena nos braços, e aquela mulher era uma mulher corajosa, uma mulher de fibra. Embora ela tenha tido vários pretendentes, ela se recusou a casar-se novamente e ela decidiu que ela criaria a sua filha sozinha, talvez com alguma dificuldade, mas sozinha, e foi isso que ela fez. Ela lavando roupa, fazendo faxina, ela criou a sua filha, deu a melhor educação que ela pôde. Mas aquela menina cresceu dizendo para a mãe: um dia eu vou mudar para a cidade grande e eu vou mudar a nossa vida. Um dia eu vou sair dessa cidadezinha, desse lugar medíocre, e vou para um lugar onde eu possa ganhar muito dinheiro e possa dar conforto para a senhora. E a mãe sempre dizia: não, minha filha, não é isso que eu quero. A nossa vida está boa aqui nesse lugar, as pessoas nos conhecem, as pessoas nos amam, aqui nós temos trabalho, aqui nós temos sustento. Lá na cidade grande as pessoas não se conhecem, os empregos são difíceis, a vida na cidade grande é cruel. Além disso, como é que nós íamos viver lá no início, sem conhecer ninguém? Mas aquela jovem era uma jovem de fibra como a sua mãe e disse: um dia eu vou. Quando aquela menina completou 18 anos, ela decidiu que estava na hora de sair de casa. Um certo dia, quando a sua mãe acordou, fez o café e foi até o quarto da filha, chegou lá e encontrou a cama vazia. Abriu o guarda-roupa e o guarda-roupa estava vazio. E ela soube o que tinha acontecido. Aquela menina, aquela moça, saiu em busca do sonho que ela acalentou desde criança. Aquela mãe pegou uma sacola, colocou algumas roupas dentro da sacola, pegou o dinheiro que ela tinha, passou na rodoviária, comprou uma passagem para a cidade grande, e parou antes de embarcar no ônibus, ela parou naquelas cabines que tiram fotografias instantâneas, e tirou várias fotografias, e colocou aquelas fotografias na sacola e foi para a cidade grande. E ela começou a procurar, primeiramente pelos hotéis pequenos, pelas pensões, pousadas. Informou-se onde tinha a casa que alugava quarto para moças, e ela bateu naquelas casas todas, e ela passou ali alguns dias procurando. De repente o dinheiro acabou, e ela falou: tenho que voltar para casa. Passado alguns meses, aquela jovem estava descendo de um quarto de uma dessas pensões, desses hotéisinhos, e não era mais aquele rosto alegre, não tinha mais nos olhos o brilho da juventude, trazia no rosto a marca de uma existência sofrida, da exploração do seu corpo, muita dor, muito sofrimento podia ser lido no rosto daquela jovem. E quando ela sai daquele hotelzinho barato, e ela vai cruzar a porta de saída, ela vê, num quadro que estava assim do lado, uma fotografia 3x4. E ela olhou, bateu os olhos e viu que ela conhecia aquela foto.
E ela voltou e foi até o quadro e tirou aquela foto. Ele estava colocado por fora. E ela pegou aquela foto. Seus olhos se encheram de lágrimas. E ela virou aquela foto. E no verso da foto estava escrito: não importa no que você tenha se tornado, não importa aonde você esteja, volta para casa. E aquela jovem pegou aquela foto e, reunindo as poucas forças que ela tinha, ela decidiu que ela voltaria para casa. Porque ela sabia que, embora ela tivesse andado por caminhos que não eram os caminhos que a sua mãe havia lhe ensinado, que, embora tendo feito coisas que ela não aprendera com a sua mãe, ela sabia que o amor da sua mãe ainda era o mesmo amor, e que ela poderia encontrar na sua mãe a mesma segurança que ela havia encontrado durante toda a sua existência ao lado daquela mãe. E sabe, queridos, é exatamente o que Deus tem dito para nós. Não importa o que nós tenhamos feito, não importa no que nós tenhamos nos tornado, precisamos voltar para casa. O Pai está em casa, com os braços abertos, esperando o nosso retorno. Nós é que saímos, nós é que fugimos, nós é que nos afastamos da casa do Pai. Ele continua com os braços estendidos, nos esperando, nos aguardando, para que nós possamos preencher o vazio da nossa existência, para que nós possamos encontrar razão, sentido, significado para a nossa existência. Eu não sei quantos nessa noite estão aqui e que ainda não encontraram um sentido para a sua existência. Quantos têm buscado significado, uma razão para a sua vida. Mas uma coisa eu sei: o Deus que acolheu a mulher no poço de Sicar, em Samaria, é o mesmo Deus que está nos esperando para nos acolher. O Deus que trouxe sentido, que trouxe razão para a existência daquela mulher samaritana no poço de Sicar, é o mesmo Deus que quer dar sentido, que quer dar razão para a nossa existência, que quer mudar a nossa vida, que quer preencher o vazio do nosso coração, o vazio da nossa alma. Que nós possamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude, nos auxilie a quebrarmos as amarras que nos prendem nesse mundo e preencher o vazio espiritual que há no nosso coração, na nossa alma, e dar sentido para a nossa existência. Vamos orar? Curva a sua fronte. Fale com Deus. Se você já tem se encontrado com o Senhor, mas por motivos alheios à sua vontade, você ainda tem algumas áreas da sua vida que precisam ser preenchidas pelo Senhor. Porque é verdade, queridos, é verdade. Muitas vezes nós fazemos da nossa vida como um quarto de despejo. A gente vai jogando lá tudo aquilo que parece inútil. E às vezes a gente joga aquilo que faz sentido para nós também naquele quarto. E de vez em quando a gente precisa entrar naquele quartinho e revirar aquele quarto para descobrir se há alguma coisa que traz sentido para a nossa existência.
Olha aí no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, e peça ao Senhor para mudar a sua vida, para trazer sentido para a sua existência. Se você tem vivido uma espiritualidade vazia, frívola, peça a Deus para te dar uma espiritualidade real, verdadeira, que a sua alma possa vibrar na presença de Deus. Ó Pai, nós temos vivido muitas vezes, Senhor Deus, uma vida sem sentido. E quantas vezes, ó Pai, nós buscamos preencher o vazio da nossa alma, Senhor Deus, com aquilo que é nada. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos e ensina-nos, Senhor Deus, a buscar na fonte verdadeira, Senhor Deus, sentido para a nossa existência. Ó Pai, é verdade que às vezes nós cavamos cisternas, Senhor Deus, que não trazem a água verdadeira, Pai, para dessedentar a nossa sede. Mas nós queremos beber da fonte da água da vida, Pai. Queremos, Senhor Deus, dessedentar a sede da nossa alma, encontrar razão, sentido para a nossa existência, Pai querido. Ó Pai, que nós saiamos daqui essa noite, Senhor Deus, no encontro transformador com o Senhor, Pai. Que nós saiamos daqui essa noite, Pai, conhecendo-Te como o único Deus verdadeiro, Pai. A Jesus como o Senhor das nossas vidas e ao Divino Espírito Santo como aquele que pode revelar, Senhor Deus, ao nosso coração e aplicar na nossa vida, Pai, tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, por nós e para nós, Pai querido. Possamos descansar nos ternos braços do Senhor, Pai. Que possamos ser abraçados, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai querido, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.